Olá pessoal, Flávio aqui de novo. Na aula de hoje eu quero falar um pouco, agora que a gente já conhece melhor o modelo SR, eu quero falar um pouco sobre as suas limitações e como é que a gente usa isso no dia a dia, principalmente em confronto com os dados que a gente observa na mídia, enfim, por aí. Então vamos lá. Aqui está o nosso modelo SR, né? O que é o modelo SR? Recapitulando, né? A gente divide a população em três categorias. S de suscetíveis, pessoas que ainda podem pegar a doença, que não pegaram. I de infectados, são as pessoas que já pegaram a doença e continuam transmitindo, ou seja, ainda não se curaram. E R são os curados, que não mais participam da transmissão. A gente mostrou para vocês um pouco da dinâmica, né, desse modelo, ou seja, como o número de infectados aqui nessa curva em vermelho varia ao longo do tempo, o número de suscetíveis varia ao longo do tempo, e falamos ontem de R0, de limiar epidêmico e todos esses conceitos importantes. Hoje eu queria falar o seguinte, essa curva, gente, é uma curva idealizada, né? Por que eu digo que é uma curva idealizada? Porque ela se baseia em uma série de simplificações acerca do mundo que não são válidas, porém nos ajudam a poder fazer essas contas e poder calcular esses limiares que são de fato úteis na vida real. O que eu quero dizer com isso? Primeiro pressuposto, né, ou simplificação que esse modelo requer é o pressuposto de uma população homogênea. O que eu quero dizer com população homogênea? Uma população homogênea é uma população onde todos os indivíduos são idênticos. Né? Para manter a nossa matemática simples, a gente tem que considerar que todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de pegar a doença, que vão transmitir igualmente quando em contato com os outros, vão se recuperar em média no mesmo tempo, né? No mesmo número de dias até se curar, e por aí vai. Essa ideia de população homogênea, ela é obviamente, né, errada. Porém, graças à estatística, nós sabemos que as médias das populações correspondem a esse ideal do modelo. Então, o modelo não fica tão longe quando a gente fala da população como um todo. Ele não vai corresponder ao que vai acontecer com cada indivíduo separadamente, mas na média da população ele tem uma boa capacidade de previsão. A outra simplificação que o modelo SR e outros modelos epidemiológicos vão apresentar é a noção de que as populações vivem em uma condição de mistura perfeita. O que eu quero dizer com isso? Olhem para esse quadradinho aqui. O SR imagina o mundo como se fosse um espaço, aqui eu representei por esse quadrado, onde as pessoas estão uniformemente espalhadas nesse espaço. Né? Então, é como se fossem moléculas de um gás dentro de uma caixa. Então, estão por ali, andando para lá e para cá, não tem um movimento especificamente definido, e a probabilidade dessa pessoa encontrar com essa, apesar do meu desenho aqui, é a mesma da probabilidade dela encontrar com essa aqui, ok? Isso é extremamente importante para o modelo, é o que permite a gente escrever a nossa força de infecção, né, como beta SI, né? A gente chama sobre N, né? Na verdade a força de infecção é o beta I, que multiplica o S, né? Esse produto, né, que a gente chama de lei de ação das massas, reflete justamente essa equiprobabilidade de cada indivíduo encontrar com qualquer um dos outros. Logo, a probabilidade deles se encontrarem é o produto das suas densidades. Mas esqueçam a matemática. Eu queria chamar a atenção principalmente para essa questão, né, que o modelo assume uma mistura perfeita de indivíduos, que não é o que acontece na realidade. E essa questão da mistura vai impactar em alguns outros conceitos e como a gente vai interpretar os resultados que o modelo nos dá. Vamos lá. Por exemplo, uma das coisas que ele vai mudar a forma como a gente entende é a ideia do limiar epidêmico. Né? O limiar epidêmico ele se baseia
nesse conceito de quando o número de suscetíveis cai abaixo de 1 sobre R0, né? Quando ele cai abaixo de 1 sobre R0, então a infecção estaria indo definitivamente em direção a zero enfim, a gente estaria se encaminhando para o final do túnel. Mas acontece que isso só é válido nessas condições que eu acabei de explicar. Populações homogêneas igualmente misturadas, ou mistura perfeita. Acontece que esse limiar epidêmico, numa população real, numa distribuição, uma mistura real de populações, ele pode acontecer em números, em valores até muito menores. Então, se a gente pensa, só para simplificar as contas, imagina um R0 de 2, que meu limiar epidêmico é 1 sobre 2, meio. Quando a metade da população estiver infectada, então eu passei o limiar epidêmico, agora a epidemia vai para zero, só esperar um pouquinho que vai ficar tudo bem. Não é assim. Bom, primeiro que eu moro no Rio de Janeiro, a população da minha cidade é aproximadamente 6 milhões de pessoas. Se eu depender de esperar que tenham 3 milhões de casos, já é uma catástrofe terrível. Mas, na verdade, para a felicidade de todos nós, as populações não são perfeitamente misturadas. Então, vamos tentar desenhar aqui um cenário onde as populações não sejam igualmente misturadas. Bom, o meu desenho aqui, espero que vocês compreendam, né? Imagina, esses pontos são populações humanas, né? Obviamente eu desenhei poucos pontos porque não vou ficar aqui desenhando pontinhos. Né? E aqui tem uma montanha entre essas duas populações, aqui tem um rio que separa, né? Então existem heterogeneidades na distribuição da população, ou seja, a população não está distribuída igualmente pelo espaço, e além do mais os seus fluxos são dificultados por acidentes geográficos, né? Então as populações não se misturam perfeitamente. O que significa que essa população aqui é muito menor do que a população total da cidade. Vamos supor que isso aqui é uma grande cidade, como o Rio de Janeiro, por exemplo. E então esse cara aqui esse grupo aqui, essa subpopulação, pode perfeitamente atingir a imunidade de rebanho com um número muito menor de infectados e parar a transmissão local. Mas atenção para isso, porque apesar de que ela tenha parado a proporção, parada a transmissão local, ela ainda pode trocar casos, enquanto houver casos, com outras populações e mais. Ela pode receber casos infectados de outros lugares e voltar a apresentar casos mais para frente. Por isso que a gente olha no jornal e a gente vê, olha, a China está preocupada com uma segunda onda. Ué, por que ela estaria preocupada com uma segunda onda se ela já teoricamente passou o limiar epidêmico e já não apresenta mais nenhum caso? Sim, porque ela passou o limiar epidêmico em uma das subpopulações do país enorme, que é a China. Existem enormes populações na China que não tiveram contato com o vírus e podem perfeitamente gerar uma epidemia 10 vezes maior do que a gente observou. Então, pessoal, tentar simplificar aqui, para a gente poder fechar esse vídeo sem ficar aqui 2 horas, mas esse é um tema muito importante. Eu queria que vocês entendessem que o modelo é uma ferramenta para o pensamento, mas ele tem que ser entendido também juntamente com as suas limitações. Uma outra coisa que eu queria falar antes da gente fechar o vídeo de hoje é a seguinte. O modelo, quando a gente compara o que o modelo prediz com os dados, a gente também tem uma outra limitação significativa. Os fenômenos de subobservação e subnotificação. O que são esses fenômenos? A subobservação são aqueles casos que existem, pessoas infectadas que existem, mas que o sistema de saúde não sabe, né? Estima-se, para outros países, no Brasil a gente não tem um número preciso, que sejam 10 vezes o número dessas pessoas não observadas.
que estão infectadas, 10 vezes o número daquelas que a gente observa. Então isso faz uma diferença enorme, não é? Se a gente está querendo, por exemplo, calcular o ponto onde a gente vai ter imunidade de rebanho, ou seja, cruzar o limiar epidêmico para baixo. A subnotificação é ligeiramente diferente. São casos, devido à sobrecarga no sistema de saúde, são casos que foram diagnosticados no centro de saúde, mas porque o médico e os enfermeiros estão tão ocupados em tratar os pacientes que não tem tempo nem de digitar aquele caso no sistema. Então, a contagem de casos fica atrasada por conta da subnotificação. Então, pessoal, eu vou parar por aqui porque, na verdade, são inúmeras as particularidades da situação real que fazem com que as predições do modelo matemático se distanciem da realidade. Mas não se esqueçam, o modelo matemático diz respeito às grandes médias e às grandes populações, então ele ainda é útil sim. É nos pormenores e nos detalhes pequenos, em pequena escala, que as previsões vão ser diferentes e que a gente tem que tomar cuidado e saber interpretar, ok? Então vamos ficar por aqui. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, volta no início da série, assista os outros 2 vídeos que nós já fizemos sobre o modelo SR e a matemática das epidemias, que você vai entender esse aqui muito melhor. Então até o próximo vídeo, se cuidem, boa sorte!